E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da semana. O tema vai ser voz passiva, passive voice. Quando é que a gente utiliza esse tipo de frases? Quando, primeiro, o executor da ação não é conhecido ou relevante. Veja o exemplo. This movie was made 5 years ago. Repita comigo. This movie was made 5 years ago. Muito bem. Essa frase aqui está dizendo, ó, esse movie é filme, esse filme foi feito 5 anos atrás. Eu não estou destacando aqui quem fez o filme, ou eu nem identifico, né, quem foi que fez esse filme. Estou falando que o filme foi feito. Então, o destaque aqui está sendo para aquilo que foi feito, e não para quem fez a ação, né? O executor não foi relevante nesse caso. Segundo, quando queremos focar na pessoa ou coisa afetada pela ação. Como exemplo, The book The Shining was first published in 1977. Repita mais também comigo essa frase. The book The Shining was first published in 1977. Very good. Aqui, ó, o foco não está em quem publicou o livro. Ó. O verbo published significa publicado. Aí está dizendo que ele foi primeiramente publicado em 1977, esse livro The Shining. O foco aqui não está em quem publicou o filme, mas sim naquele que foi publicado. O que foi publicado? O livro The Shining. Então, nesses dois casos, a gente está utilizando a voz passiva. Beleza? Como é que a gente forma uma frase assim? Vai sempre ter um sujeito, seguido de was, que significa fui ou foi, ou were, que significa fomos ou foram, mais o verbo principal no particípio, que é quando ele termina em ido ou ado, né? Fazer, feito, viver, vivido. O verbo tem que estar nessa forma. E tem uma lista lá na página 174 com vários exemplos. Um exemplo aqui em português, ó. Will Smith escreveu o livro. É a voz ativa. Estou falando, o destaque aqui foi que o Will Smith fez alguma coisa, né? Mas quando eu digo assim, o livro foi escrito por Will Smith. Agora o foco não é o Will Smith, é no livro que foi escrito, né? Então o livro recebeu destaque. E teve essa estrutura, ó, sujeito, o livro, mais was, que no caso significa foi, né? O livro foi, aí vai ser was, the book was. Aí o verbo principal no particípio, o verbo escrever, write. O particípio dele é written. Então vai ficar, the book was written. E aí pronto, ali a frase já está na voz passiva. Eu posso acrescentar quem foi que fez ou não, né? Mas está na voz passiva. Sujeito mais was ou were, mais o verbo principal no particípio. Vamos ver um outro exemplo. Captain Marvel saved Tony Stark. Aqui está na voz ativa. Ó. Captain Marvel salvou o Tony Stark. Quem foi que fez a ação? Quem praticou? A Capitã Marvel. Quem é que sofreu a ação? Quem foi afetado pela ação? O Tony Stark. E aí, mas no começo aqui eu estou falando da Capitã Marvel. Então ela salvou o Tony Stark, podia ter salvo qualquer outra pessoa. Porque aqui ela é o foco, né? Ela fez alguma ação. Mas se agora quem foi afetado foi o Tony Stark, correto? Vou colocar o Tony Stark como destaque da frase. E a pessoa que foi afetada eu vou colocar como destaque. Vai ficar como? Aí a voz passiva. Tony Stark was saved by Captain Marvel. Was saved. Foi salvo. Eu tenho was, que significa foi, nesse caso, e o saved, que é o verbo salvar no particípio. O verbo é save, mas no particípio ficou saved. Entendido? Então a gente vai sempre colocar essa estrutura, dando destaque aí ao que foi feito, ao que foi realizado. Entendido? Só isso por hoje. Thanks and see ya!